Vamos ouvir, atenção, breaking news neste momento, o Conselho de Segurança da ONU é ao vivo. Os membros do Conselho clamam pela liderança do Brasil para facilitar uma resposta do Conselho a essa crise que se escala em Israel e na Palestina, em particular nos seus aspectos humanitários. Nós atendemos essa chamada com um senso de urgência e responsabilidade. Na nossa perspectiva, o Conselho teve que tomar atitudes e o fez rapidamente. A paralisia do processo face a uma catástrofe humanitária não é do interesse da comunidade internacional. Portanto, no último final de semana e nos dias que se seguiram, trabalhamos assiduamente interagindo com membros do Conselho para ajudar a criar uma posição unificada, ao passo que fazemos um esforço para acomodar diferentes e às vezes até posições diferentes e às vezes até opostas, o nosso foco permanece na situação humanitária crítica. O realismo político é o que nos orienta, mas a nossa perspectiva sempre está focada no imperativo humanitário, exatamente como acontece em outras questões na agenda do Conselho, na qual o Brasil teve um envolvimento de acordo com as leis dos direitos humanos que nos dão um arcabouço claro para a ação. O nosso texto proposto condena inteiramente qualquer violência contra civis, incluindo os atos de terrorismo realizados pelo Hamas e os reféns que levou. E pedimos pela libertação e também clamamos para que todas as partes se atenham às suas obrigações internacionais, em particular aquelas relacionadas à proteção de civis, infraestrutura e pessoas de serviço humanitário. A proposta de resolução também destaca a necessidade urgente do acesso de recursos humanitários para os civis. O texto incorpora diversos pedidos da ONU e de outros atores para pausas humanitárias para permitir a entrega de auxílio humanitário e uma passagem segura para os civis. E encoraja o estabelecimento de corredores humanitários e outros mecanismos para facilitar a entrega desses auxílios. A resolução também reflete a necessidade ética de fornecer para os civis de Gaza a estrutura de energia, água, combustível, alimentos e suprimentos médicos. A necessidade de proteção quando as condições em solo não garantem uma passagem segura e um deslocamento seguro. Portanto, em face aos atos terroristas deploráveis contra os civis e a reação forçosa a esses atos e o desastre humanitário que se segue e é imposto em Gaza, o Conselho sugere uma resposta robusta e equilibrada. Somos gratos a todos os membros do Conselho que estão interagindo conosco desde sexta-feira e que têm demonstrado um compromisso prático ao multilateralismo. Infelizmente, o Conselho, novamente, não pôde adotar uma resolução no conflito de Israel e Palestina. Novamente, o silêncio e a inatividade prevaleceram. Ao passo que nós lamentamos essa ação coletiva, nós temos a esperança de que esforços por outros atores possam trazer resultados mais profícuos. Eles devem ser urgentes, expressivos e rápidos. Os civis de Gaza não podem mais aguardar. De fato, eles já aguardaram tempo demais. Eu agradeço. Eu retomo o meu cargo a minha função como presidente do Conselho. E eu passo a palavra para a Federação Russa. Senhor presidente, caros colegas, novamente, nós somos testemunhas da hipocrisia dos colegas americanos que, de fato, não queriam apresentar nenhuma solução prática nessa questão. Então, por conta disso,
Eles deixaram as suas intenções óbvias perante a nós todos. Agora, eu não vou desperdiçar o tempo das senhoras e dos senhores. Eu acho que é evidente o que aconteceu, mas eu gostaria, sim, de fazer menção a um comentário que foi feito anteriormente sobre a mídia americana. Foi dito que não faz sentido restringir Israel de qualquer ação militar. Qual é o ponto no futuro, no desenvolvimento do nosso complexo militar industrial, que será que irá alocar pelo menos 2% do PIB? Há conflitos que são resolvidos por armamentos, e nós estamos dispostos a fornecer esses armamentos, foi o que foi dito. Essa é a essência da política dos Estados Unidos nessa região e na região do Pacífico. E nós esperamos que, graças a isso, após o voto de hoje, os nossos parceiros não tenham ilusões em relação a qual é essa é a intenção. Obrigado. Obrigado ao representante da Federação Russa e eu passo a palavra para o representante dos Estados Unidos. Obrigado, senhor presidente. Colegas, enquanto nos reunimos aqui, o presidente Biden está na região. A viagem do presidente é uma demonstração clara do fato de que os Estados Unidos tem uma postura ativa em todos os níveis para garantir a libertação segura dos reféns, para evitar o alastramento desse conflito e para enfatizar a necessidade da preservação das vidas dos civis e endereçar a crise humanitária que enfrentam os palestinos em Gaza e para demonstrar para o povo israelense que os Estados Unidos estão lado a lado com a nação nesse tempo de necessidade e tristeza. Nós estamos em campo fazendo o trabalho duro da diplomacia e ao passo que reconhecemos o desejo do Brasil de avançar essa resolução, nós acreditamos que precisamos deixar a diplomacia se desenvolver, principalmente quando o secretário Blinken, o presidente Biden e outros atores estão engajados num diálogo acirrado sobre todas as questões que estamos discutindo aqui hoje. Sim, as resoluções são importantes e, sim, este Conselho precisa se expressar, porém as atitudes que tomamos devem ser bem informadas e corroboradas pelos fatos de campo e devem apoiar os esforços de diplomacia que podem salvar vidas. O Conselho precisa acertar na sua atitude. Os colegas dos Estados Unidos estão decepcionados que essa resolução não menciona os direitos de Israel de autodefesa. Como todas as nações do planeta, Israel tem o direito inerente de autodefesa, conforme refletido no artigo 51 da ONU, do Estatuto da ONU, após ataques terroristas de grupos como Al-Qaeda e como Hamas. Nós reafirmamos esse direito. Essa resolução deveria fazer o mesmo. Porém, apesar de não podermos apoiar essa resolução daqui para frente, continuaremos a trabalhar com todos os membros do Conselho nessa questão urgente, assim como continuaremos a salientar a necessidade de proteger os civis, incluindo os membros da mídia, trabalhadores humanitários e oficiais da ONU. E quando falo da proteção dos civis, eu falo de todos os civis. Os Estados Unidos estão horrorizados e entristecidos pela explosão no hospital de Ali Harab ontem, em Gaza, e nós empatizamos e estamos em luto por essa trágica perda de vida. Estamos trabalhando com Israel e outros parceiros na região para endereçar a crise humanitária em Gaza. É crucial que os alimentos, medicamentos, água e combustível comecem a ser transportados para Gaza o mais rápido possível. Os familiares, idosos e crianças estão em grande necessidade. Sejamos claros, as ações do Hamas trouxeram essas consequências. Ocasionaram essa crise humanitária de proporções épicas em Gaza. E o Hamas causou sofrimento desnecessário, morte e destruição em larga escala. Todos os membros do Estado devem condenar o terrorismo e crueldade do Hamas e todos os Estados-membros devem exigir que Hamas interrompa a sua rajada interminável de foguetes contra Israel. Isso não é complicado, isso não é polêmico. Esse é o mínimo que devemos pedir.
Colegas, neste momento difícil, clamemos pela proteção dos civis e condenemos o Hamas. Que todos possamos reafirmar o direito de Israel de autodefesa e que apoiemos os serviços humanitários. Estejamos junto com a ONU e com os nossos parceiros, conforme eles trabalham para aliviar essa crise humanitária que os palestinos enfrentam em Gaza. E que todos possamos apoiar medidas igualitárias de liberdade para Israel e para a Palestina. Obrigada. Agradeço ao representante dos Estados Unidos e passo a palavra para o representante de Malta. Obrigada, presidente. Malta votou a favor da resolução apresentada pelo Brasil. Seguimos aqui ao vivo, 11h35. Pessoal, é de uma importância tremenda o que acabou de acontecer neste momento no Conselho de Segurança da ONU. Estados Unidos se opuseram à ideia dos brasileiros e a representante dos Estados Unidos no Conselho foi enfática, dizendo que as atitudes que tomamos precisam acompanhar os esforços da diplomacia. Os colegas dos Estados Unidos estão decepcionados que essa resolução não menciona o direito de Israel de autodefesa e ressaltou, é muito importante esse momento que a gente acabou de acompanhar ao vivo, está no Estatuto da ONU que isso ocorra após ataques terroristas. Ou seja, Estados Unidos se opondo à resolução do Brasil porque não mantiveram na resolução o direito da autodefesa aos israelenses.